ontem teve uma reunião no Conselho do Corinthians a portas fechadas e com caráter e assinatura, né, regimentalmente confidencial, uma reunião extraordinária convocada pelo Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho do Corinthians, para tratar de assuntos diversos e espinhosos. Para participar dessa reunião, era necessário assinar um papelzinho dizendo que não podia vazar nada do que acontecesse lá dentro. Então, tudo que eu vou dizer aqui foi apurado com gente que estava lá dentro, que me contou em off e, portanto, não posso revelar o nome dessas pessoas. A reunião começou um pouco depois das 7 horas. O presidente Tuma chegou de uma viagem nacional, ele estava na Bahia, chegou dessa viagem e abriu a reunião, que estava esvaziada. Esperava-se a presença de personagens importantes e até a ausência desses personagens, eu vou dar um nome aqui, causou um pouco de desconforto para os participantes. Por exemplo, o primeiro vice-presidente do Corinthians, Osmar Stabile, não foi à reunião, não estava sentado na mesa da direção. Na mesa da direção estava o presidente da mesa, que era o Romeu Tuma Júnior, o Augusto Melo, presidente do Corinthians, e o seu núcleo duro de pessoas do Corinthians. Então estava o Marcelo Mariano, personagem que todos que não são corintianos ao conhecer esse ano por conta da Vai de Bet, estava o novo diretor jurídico, Vinícius Ascone, estava um faz-tudo no Corinthians conhecido como Ninja, mas não estavam, por exemplo, Pedro Soares e Fred Luz, alvos de críticas de muitos oposicionistas. Eles não participaram da reunião. A reunião foi aberta, a pauta da reunião incluía, entre outras coisas, problemas com o fiel torcedor, descumprimento de artigos do Estatuto por parte da direção executiva. Leia-se o presidente do Corinthians, porque ele é o presidente da direção executiva, e outros assuntos. Durante 4 horas, a reunião foi encerrada às 11 horas, muitas pessoas usaram o microfone para cobrar do presidente do Corinthians todos esses assuntos. O presidente do Corinthians só se manifestou uma única vez durante a reunião, quando questionado, né? Porque assim, não era uma coletiva de imprensa, só para dizer a dinâmica, não é assim, pergunta e resposta, não, era uma sabatina, ele estava participando da reunião, as pessoas se inscreviam para falar, e no momento que ele foi falar, a única coisa que ele respondeu de todas as críticas que ele sofreu, e acusações, e perguntas mesmo objetivas, foi que, segundo ele, o Corinthians não vai virar SAF. Ponto final. Por quê? Porque uma das reclamações dos conselheiros do Corinthians de oposição e até alguns de situação incomodados com a autonomia do Fred Luz e do Pedro Silveira é que esses dois personagens teriam feito, sem consulta ao CORE, e isso é uma obrigação do Conselho, né, de estatuto, feito uma ação para entrar na justiça pedindo uma recuperação, uma cautelar de uma recuperação fiscal do Corinthians, que daria um sossego, um alívio de 60 dias para o Corinthians renegociar suas dívidas. Alguns credores veem essa ação no mercado como uma preparação para a formatação de uma eventual SAF, se o Corinthians se mostrar nesse período um time que não consegue, mesmo com 60 dias de alívio na justiça, de contas bloqueadas, pagar as suas contas. O presidente do Corinthians, de todas as coisas que ele ouviu, a única coisa que ele repetiu foi que o Corinthians, na administração dele, não vai virar SAF. Mas ele ouviu, por exemplo, por que é que ele não cumpre o estatuto do Corinthians e por que é que ele não participa as ações da administração aos conselheiros do Comitê de Orientação, né, do CORE. Ele não respondeu, mas está na ata da reunião que, a partir de agora, ele vai ter que fazê-lo na condição de que ele foi notificado pelo presidente do Conselho do Corinthians do que ele está fazendo não se pode fazer e que ele está descumprindo o estatuto. Ouviu também de várias pessoas que ele assinou contratos que ele deveria ter participado ao CORE, por exemplo, Vai de Bet, por exemplo, Esportes da Sorte, e que ele fez sozinho e que, portanto, isso também seria uma coisa que ele não poderia fazer de uma forma tão personalíssima e que, se a partir de agora o CORE precisa ser notificado das ações da presidência que impactam a administração de contratos que passam de 5 milhões, o CORE precisa saber e o Augusto Melo e sua administração não estariam participando. Não se manifestou sobre as críticas feitas ao Fred Luz e ao Pedro Silveira, não se manifestou em relação às acusações / críticas feitas a membros da sua direção que participaram do contrato da Vai de Bet e da Esportes da Sorte, não falou sobre a não eventual assinatura
de um contrato de seguro com a Esportes da Sorte, para que não tivesse esse problema que pode acontecer a partir do dia 11, e a defesa da direção do Corinthians, que não saiu da boca do Augusto Melo, foi que um contrato de seguro, de um contrato de um valor de 100 milhões, é inviável. É como você tentar fazer um contrato de uma Ferrari 1990, que seguradoras desse perfil no mercado financeiro não fazem seguros desse tipo. Essa é a defesa que o Corinthians, a administração Augusto Melo, não pela boca do Augusto Melo, fez na reunião de ontem. E, por fim, a reunião, apesar de todos os silêncios do Augusto Melo, depois de 4 horas, terminou com uma leitura sistemática de artigos do estatuto que estariam sendo infringidos por essa diretoria. Esses artigos foram levantados num relatório da Comissão de Justiça do Corinthians, encaminhado à Comissão de Ética, que é a que faz o relatório para o impeachment, da administração Augusto Melo. Como Augusto não falou sobre isso, como não havia gente suficiente lá, a reunião foi suspensa e remarcada para a semana que vem, ainda esperando que na semana que vem, mesmo com todos os sigilos que são pedidos para que os assuntos do Corinthians não vazem, o presidente responda alguma coisa. O pior do que aconteceu ontem, que deixou a direção e gente da atual administração bastante assustada, foi o assunto fiel torcedor. Parece ser um problema só do fiel torcedor, mas não é. Explico. Houve, segundo a comissão de marketing do Corinthians, um relatório que eles fizeram com uma ajuda não ajuda da tecnologia do Corinthians, porque houve uma denúncia de que o funcionário da tecnologia do TI do Corinthians teria ido até certo ponto. Esse funcionário não entrou na reunião. Então, a comissão de marketing do Corinthians, que tem gente da oposição, disse que há indícios de que até 30% dos ingressos vendidos por antecipação de uma carga que sempre é de 20 mil estariam sendo desviados porque estariam sendo vendidos para personagens que não podem comprar, ou associados do Corinthians adimplentes, ou associados ao plano fiel torcedor adimplentes. Então, haveria uma brecha, estaria acontecendo uma venda com um login que a gente não sabe de quem, de ingressos para as pessoas que não podem comprar ingressos. Vocês sabem muito bem quem são essas pessoas que não podem comprar ingressos e depois revendem ingressos. Vocês sabem o nome que tem isso. Então, essa principal denúncia deixou os membros da atual administração bastante incomodados, porque os conselheiros, preocupados para onde está indo esse dinheiro e quem são esses personagens que têm essa vantagem, o que eles estariam ganhando com isso. E é aí que eu acho que o fio da reunião da comissão de ética vai puxar. Não vai ser a comissão de ética, vai ser esse login que vai ter que ser descoberto, que pode derrubar o castelo de cartas. Foi muito longa, mas é uma reunião muito importante que impacta muita coisa para o torcedor corintiano, que, para entrar nela, precisava assinar. Não vou contar o que aconteceu. Mas a gente trabalha, né, Mini? Isso aí é parte do que aconteceu. Meu Deus, Marília do céu, que apuração. Bom, assim, sabe quando os fatos, eles já em si, não precisa nem comentar. Só essa explanação de fato, atrás de fato, atrás de fato, ela fica claríssima, né? O fato do CEO não ter ido, Fred Luz é o CEO, não é, Marília? Não tem esse cargo, né? Mas é como se fosse. Sim, exato. Ele não foi. Gente, assim, não dá para a gente analisar o Corinthians em campo sem falar do Corinthians fora de campo. É a Babilônia, né? É a Babilônia. O fato dele ter falado não vai virar SAF, me parece que não é o assunto, né? Agora não é o assunto. Agora a gente precisa entender o que está acontecendo. É só uma administração muito destrambelhada ou é pior do que isso? A gente precisa entender. Eu também acho que não tem que virar SAF. O Corinthians pertence à sua torcida. É uma torcida muito grande, gente. É uma torcida muito grande e muito engajada. Não é possível que esse time não consiga dar dinheiro. Não é possível que esse time não consiga ser uma força dentro e fora de campo. Uma das maiores, se não a maior. Não é possível. Que tipo de interesse está drenando o Corinthians? Quais interesses? Quem são as pessoas? Atinge também as administrações passadas? Cadê isso tudo, gente? 30%
de um programa como o Sócio, é um escândalo. É um escândalo. Agora, assim, uma lei do mundo liberal sucatear para poder vender. Isso não são vozes na minha cabeça, tá, gente? Que estão falando. Isso é uma regra. Vejam os anos do Fernando Henrique Cardoso como presidente da República, a privataria tucana. Tem livros sobre isso. Sucatear para poder vender. Leiam também Noam Chomsky, que fala muito sobre isso. É uma regra. Pois é, os bastidores do Corinthians quentes são esse. Obviamente que o que também incomodou muito a atual direção é que, apesar do esvaziamento da situação, teoricamente a situação é maior que a oposição, mas essa não foi a leitura de quem estava na reunião ontem, porque quem ainda se diz situação se manteve muito quieto, né? Não foi para a linha de frente para tentar, no debate de microfone, derrubar essas teses. Acho até porque não tinha plateia. Talvez eles teriam ficado bastante incomodados com essa história do fiel torcedor. Mas o presidente, de novo, se mostrou uma figura ali que, nesse momento, ele está muito ancorado no Fred Luz e no Pedro Silveira, né? Tem sido as âncoras dele ali no quinto andar, na presidência. A ausência deles, porque a reunião foi restrita a conselheiros, deixou ele também um pouco a pé nessa situação. Há quem defenda a presença da consultoria da Marçal e dos dois ali como sei lá, um oxigênio profissional na administração do Corinthians, e há quem, a maioria, enxerga isso que a Mili está falando, que há uma preparação, como já foi feita por essa mesma empresa em outros clubes, para que depois se venda a SAF. Então, há esse embate, e nesse momento a situação se defende dizendo que a oposição foi muito pior, e aí que fica aquela coisa, quem foi pior que quem, e não se resolve o que está acontecendo agora. Antes de acabar, Renato, queria que a gente falasse rapidinho de um assunto que eu pulei, mas é importante, né? Que é o Lucas Paquetá. Uma matéria importante que a gente divulgou aqui no UOL na semana retrasada, a gente até conversou com o Thiago Arantes, sobre a depósito das contas de um tio do Lucas Paquetá na conta do Luiz Henrique, demonstrariam talvez participação também desse jogador em esquema de apostas. E essa matéria, com as provas que eles colocaram na matéria, até a entrevista feita com esse tio que assumiu ter feito esse depósito de uma outra dívida, serão incorporados no processo que o Paquetá responde na Federação Inglesa, pode ter novos desdobramentos. Mas o Paquetá está escalado, Pois é, esse é o grande problema. A matéria do UOL é cirúrgica, né? Tá lá, o cara confessa que realmente fez. Ele só diz que não houve dolo. Não, eu postei porque eu achei que ele ia tomar cartão amarelo. Aí, como eu ganhei, eu dei uma grana. É um absurdo completo. Eu tenho certeza, sabe? Não é informação, é impressão do chamado velho homem de imprensa. Eu tenho a impressão que o Paquetá vai tomar um belíssimo gancho e pode sobrar até para o Luiz Henrique. Agora, é óbvio que isso está mexendo com a cabeça dele, porque o Paquetá não está jogando nada. Desde que essa história surgiu, o Paquetá não está jogando bulhufas. Para que, então, o Dorival continuar mantendo o Paquetá como titular na seleção? Na minha cabeça não faz o menor sentido. Eu acho que o próprio Luiz Henrique também, eu quero ver como é que ele vai sair nessa história. É complicado você ter uma seleção que tem 2 jogadores sob uma suspeita seríssima de manipulação de resultado. Eu, se fosse Dorival, não convocaria nenhum nem outro. Rosa, Marília, por favor. Eu queria só falar uma coisa assim. O Luiz Henrique, gente, logo depois que o UOL soltou essa matéria, o Botafogo jogou contra o São Paulo, lá no Morumbi. O Luiz Henrique passou mal, vocês lembram disso? O Luiz Henrique teve falta de ar, ele foi para o hospital. Então, assim, é impossível que isso não atinja eles. No caso deles serem culpados, eu até acho que eles talvez não estejam sentindo tanto, que aí é a malandragem. Mas se eles forem inocentes, isso deve estar acabando com eles. Porque você ser acusado, suspeito, de uma coisa que você não fez, e depender da justiça, que nem sempre é justa, para dizer, olha, realmente não... É desesperador. É desesperador. Então, assim, eles não podem estar bem. Em nenhuma circunstância. Seria preciso olhar para isso. Hoje eu escrevi um texto falando exatamente sobre isso. Não é aceitável que eles sejam convocados, gente. Seleção deveria ser o ambiente dos melhores em seus melhores momentos e melhores circunstâncias. Me parece claro que eles não podem estar bem.
e precisam ser cuidados até que as coisas sejam esclarecidas. É muito sério isso, gente, é muito sério. O Paquetá tem uma acusação formal, o Luiz Henrique não. Mas ainda assim, esse depósito na conta dele é gravíssimo. É gravíssimo. A gente está falando dessas... Gente, assim, vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo. Porque as pessoas falam assim, mas eles são inocentes até que se prove o contrário. Sim, sempre. Agora, hoje, eles são inocentes. Mas a gente não pode deixar de reconhecer que há uma suspeita, que há indícios, e eles são graves. Falar inocentes até que se prove o contrário não é dizer nada está acontecendo. Gente, nada para ver aqui circulando. Não é isso. A gente precisa ser real, ser realista. Temos aí um contexto que é gravíssimo. E seria devastador para o futebol brasileiro, gente. Devastador. Eu sou tiete do Luiz Henrique. Desde que o Abel Braga colocou ele como titular naquele Fluminense lá. Tiete. Eu acho ele uma joia. Já falei isso aqui algumas vezes. É devastador que o nome dele tenha sido citado. Ele precisa ser protegido. Ele é uma joia do futebol brasileiro. Não é uma questão de condenação pública em função do que está acontecendo, mas já houve esse precedente de o Paquetá ter sido retirado de uma convocação, né? Acho que esse assunto não pode se misturar ao assunto de convocação de jogos de eliminatórias. O bom para o ambiente da seleção é que até para proteger o ambiente entre os jogadores, que eles fossem retirados, até para se preservar, para cuidar da mente, como a Miri está falando. É um assunto extremamente espinhoso. Depois dessa denúncia do UOL, a gente vê que a federação vai usar isso, a Federação da Inglesa vai usar isso também no processo. Então, para o bem dos jogadores, seria natural preservá-los. Não é uma questão, repito, de já achar que eles são culpados, mas até para a saúde mental deles, para eles poderem ter concentração, para eles poderem se dedicar até a se defender, até se preservar e não levar mais um assunto espinhoso para a seleção brasileira. O ideal seria mesmo que eles fossem preservados. Não é afastamento, mas preservados. Muito bem, senhores. Na nossa enquete, está todo mundo achando que o Dorival está errado. Vai morrer abraçado com o Endrick, Dorival. Põe o Endrick. Quem deve ser o titular no ataque da seleção contra o Chile na quinta-feira? Endrick, 47% para as pessoas que votaram aqui com a gente. Igor Jesus, 34%. E o Rodrigo como falso 9, 19%. Rodada de eliminatória, quinta e sexta-feira. A maioria, acho que são 4 jogos na quinta e só um jogo na sexta. E o Brasil ainda joga na semana que vem, na terça-feira, contra o Peru, para fechar essa rodada e tentar sair do 5º lugar. Recebi aqui que hoje tem cartão vermelho com Juca que fui, José Trajano e Rodrigo Matos, um dos autores dessa matéria. Imagino vai repercutir essa notícia de que a Federação Inglesa vai traduzir a matéria do UOL para usá-la nessa investigação, que pode ser aquelas de determinar um basta nesse tipo de coisa. A gente tem que lembrar também que a CBF não faz isso porque a gente tem o presidente que está em exercício em liminar. Se o presidente pode ficar trabalhando com uma liminar embaixo do braço, o jogador também, antes de ser julgado, pode ser convocado. E assim segue o baile. Renato, Mili, Rosa, muito obrigada. Antes de você sair, deixa seu like, deixa seu voto no Endrick, para a gente encher muito a paciência do Dorival aqui amanhã. Tchau. Próxima data FIFA vai ser o Gabigol. Tchau. Uau.